Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou, com alguns dias de antecedência, a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim, ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de abril de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, na tarde de hoje eu almoçava com a minha esposa quando encontro um deputado estadual que inclusive nem é de esquerda, aqui de São Paulo, e que me contou uma história que merece ser recontada. O caso Glauber Braga pode ter uma reviravolta surpreendente. Na verdade, todos sabem que Arthur Lira é que estava por trás do processo de cassação de Glauber Braga. Eles brigaram muitas vezes, o Glauber chegou a chamar o Lira de ladrão e o processo de cassação em torno do Glauber era muito mais por conta das emendas parlamentares até do que pela briga com o Lira. Claro que o Lira tem sido o grande mentor de todo esse esquema do orçamento secreto e o Lira passou a ser investigado pelo ministro Flávio Dino a partir de meados do ano passado. O que é que acontece? O Lira está sob investigação, está na mira da Polícia Federal e do ministro Flávio Dino. E esse processo envolvendo Glauber Braga,
ele tem relação com a ação do Glauber Braga no que diz respeito às emendas parlamentares. Ou seja, isso atinge diretamente o Supremo. Saiu nesta semana uma notícia de que ministros do Supremo estariam dispostos a interferir na cassação do Glauber Braga. Esse deputado me disse o seguinte, que não acredita que o Supremo vai entrar na questão da cassação do Glauber. O Supremo outras vezes foi instado a interferir em processos de cassação de parlamentares e não quis entrar nessa área. Mas o que acontece? Por que é que, de repente, o Hugo Motta, que vinha se mostrando insensível ao drama do Glauber, por que é que, de repente, o Hugo Motta mudou de ideia e pôs o pé na porta da cassação do Glauber? O que acontece é que o STF fez chegar ao Centrão que a cassação do Glauber vai fazer ter uma aceleração e medidas muito mais rápidas, diretas e consistentes no que diz respeito às investigações das emendas parlamentares. Ou seja, a chantagem do Lira contra o Glauber Braga de colocar a cassação dele como moeda de troca para um pedido de desculpas em vídeo do Glauber, diz respeito a uma tentativa de calar o Glauber e acobertar a atuação do Arthur Lira no caso das emendas parlamentares. E isso pode gerar uma reviravolta imensa, porque agora quem está correndo o risco de cassação é o Lira, não pelos pares dele, mas pelo STF. O senhor não tem vergonha. Faça seus comentários agora, não venha com palavras de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. Novo orienta. Eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Vai me tirar do plenário, senhor presidente? Eu não posso falar Acha que vai me tirar desse plenário? Está muito enganado. Vossa Excelência está acostumado. É o zero e vezeiro de descortês, descumprimento de regimento, absolutamente desrespeitoso nesse plenário. Com o relatório do deputado Paulo Magalhães. Seria mais digno se viesse a assinatura de Arthur Lira junto aqui com esse relatório. Seria mais digno. Porque nós já sabemos o circo que está montado, que está armado. Só que eles esperam de mim algo que não vão ter. Eles esperavam que com essa ameaça de abertura do procedimento, eu iria tentar ficar agradando deputado e pedir a bênção ao senhor Arthur Lira. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira, não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. A cassação de Glauber Braga começou a vicejar na Câmara dos Deputados nesse dia 31 de maio de 2022, quando o Bolsonaro, inclusive, ainda era presidente da República. O Lira bateu boca com o Glauber, ameaçou retirá-lo do plenário, levá-lo ao Conselho de Ética e, a partir dali, estabeleceu-se uma situação de animosidade. Até porque o Glauber passou a denunciar o que estava acontecendo no orçamento secreto, que, inclusive, virou alvo da Polícia Federal. A Polícia Federal passou a investigar a mando do ministro Flávio Dino. Muito bem. A cassação do Glauber foi o troco do Centrão por fim do orçamento secreto. O Centrão culpa o Glauber pelo fim do orçamento secreto. Nos círculos mais fechados de Brasília, ninguém esconde o motivo pelo qual o Glauber Braga deve ser cassado pela Câmara. Se a disposição não mudar com a pressão política do governo,
Glauber pode perder o mandato, mas o motivo está longe de ser agressão a um militante do MBL, como consta nos autos. Como tudo em Brasília, nada é o que parece ser. Dilma Rousseff não foi caçada pelas pedaladas. Ela foi caçada por perda de apoio político ao optar por não dialogar com o Centrão. Nessas rodas, das quais só os caciques do Congresso participam, Glauber é chamado de braço auxiliar do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Veja só onde é que o Lira estacionou o burro dele. Muito bem, o Hugo Mota, desde que foi aprovado no Conselho de Ética a cassação do Glauber, sinalizou que não tinha saída para o Glauber e, inclusive, chegou ao ponto, Hugo Mota, de se recusar a receber a ligação da líder do PSOL na Câmara dos Deputados, a Thalíria Petroni, a deputada federal pelo Rio de Janeiro, que tentou ligar para ele para dialogar, para falar, olha, é muito desproporcional o que vocês estão querendo fazer com o Glauber e tal. Muito bem. Aí circulou essa história, o indecoroso pedido do Centrão para salvar o mandato de Glauber Braga seria o Braga gravar um vídeo para pedir desculpas publicamente para o Lira e assim também limpar a barra do Lira, né? Fazer amizade com o Lira, ficar tudo numa boa, apertariam as mãos, etc. Muito bem. O Glauber mandou ele se lascar. Antes mesmo da cassação do Conselho de Ética, que marcou o início do processo de cassação do Glauber Braga, integrantes do Centrão apresentaram uma proposta de acordo para evitar a perda do seu mandato. A condição que o deputado gravasse um vídeo pedindo desculpas ao presidente da Casa, Arthur Lira, e recuasse nas críticas públicas. Desde então, o Glauber tem adotado o tom mais moderado. Parou de citar nome de líderes partidários e de atacar partidos com base numerosa na casa. No entanto, a ideia de se desculpar com Lira foi considerada por ele um limite intransponível. Interlocutores do deputado tentaram costurar uma saída intermediária e acreditando que sim, o gesto seria importante para apaziguar os ânimos, mas que o pedido de desculpas estava fora de cogitação. Havia também quem defendesse que o deputado mantivesse sua posição até o fim, mesmo que isso acelerasse sua cassação. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse então a aliados que não ia deixar o Glauber morrer de fome, o que foi interpretado como uma disposição para agilizar o processo, depois que algumas coisas aconteceram. O Glauber Braga encerrou a greve de fome, agora no dia 17, após Mota adiar a análise da cassação por 60 dias. E isso tem uma origem. Veja só. Neste ano, em fevereiro, o Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar o Lira e manobras dele para enganar o STF no caso das emendas parlamentares. E você tem, inclusive, o deputado José Rocha, que foi presidente da Comissão de Integração Nacional da Câmara, ele é do União Brasil da Bahia, disse que há 2 semanas, depois na Polícia Federal, pedido de Dino, e contou: formalizei aquilo que já vinha dizendo publicamente. O Arthur Lira impediu que eu cumprisse a determinação do Flávio Dino de apresentar os nomes dos autores de todas as emendas propostas pela minha comissão. E aí ele havia contado que Arthur Lira o pressionou a enviar as indicações da comissão presidida por ele, segundo uma lista pré-definida. E também o Lira tem trabalhado fortemente pela anistia, que é algo que incomoda muito o Supremo. Eis que apareceu a informação de que ministros do Lula estão apostando que o STF vai salvar o Glauber em recado a Lira. Para ministros de Lula, o STF pode salvar o deputado Glauber Braga da cassação em recado a Arthur Lira. Veja só, mas não é como a gente está pensando. Não é, essa salvação não reside numa interferência do Supremo no processo de cassação propriamente dito, porque o Supremo não costuma interferir nesse tipo de caso. Ministros do governo Lula apostam que o STF poderá salvar o Glauber Braga, mas de outra forma.
Na semana passada, o Conselho de Ética aprovou por 3 votos a 5 a cassação do Glauber, e aí apareceu essa notícia. Os ministros do Lula avaliam que, a preço de hoje, a Corte tenderia a derrubar a cassação de Glauber aprovada pela Câmara. Segundo esses auxiliares de Lula, a decisão do STF não seria um gesto a favor de Glauber, mas sim contra Arthur Lira. Nos bastidores, ministros demonstram incômodo com Lira, sobretudo por causa do imbróglio envolvendo o pagamento de emendas parlamentares. Alguns integrantes da Corte também dizem ter detectado movimentos do ex-presidente da Câmara para ajudar os bolsonaristas a aprovar o projeto da anistia. Não foi bem isso que me informaram. Veja só, o que me informaram é o seguinte: a troca de fogo amigo entre Arthur Lira e Flávio Dino vem de longe, vem de 2023. Houve naquele ano uma troca de farpas entre o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e o Arthur Lira. Dino comentou sobre a reunião que teve com o parlamentar. Me encontrei com o Lira, fui muito bem recebido, mas ele não me serviu nem café, aliás, nem água, mas o papo foi bom mesmo assim. Lira entrou e retrucou: não servi porque o senhor está de dieta, tal. O encontro foi promovido pelo Centro de Inovação, blá. O fato é que ali começou uma tensão entre os dois. E o Dino suspendeu emendas e mandou a Polícia Federal investigar o Lira por essas e outras coisas. E o Lira tem no Flávio Dino alguém que não gosta dele e, na verdade, o Lira no STF está muito mal cotado, sobretudo por envolvimento com o processo de anistia. Ou seja, o Hugo Mota sabe muito bem que a cassação do Glauber vai jogar o STF a fundo em cima do Lira e em cima das emendas parlamentares, porque, olha, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: o STF dosa as suas ações. E dosa como? Cronologicamente. O tempo de tudo que acontece lá é, por si só, também uma moeda de troca. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.